Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. As irmãs? Varões? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Irmãs? Varões? Opa. Homens? 6. Isso. E o guardareis, vamos lá? Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Irmãs? Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Todos juntos o 11, vamos lá? Dessa maneira o comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. O pastor vai estar lendo, só um minuto. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiver. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga nenhuma, praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Verso 16, as irmãs. Varões. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Todas as vossas habitações comereis pães asmos. Irmãs, 21.
Varões. Todos juntos, 23. Porque o Senhor passará quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e ambas as obreiras passarás o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. O pastor vai estar lendo. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando os vossos filhos vos perguntar, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. 28 juntos, vamos lá? E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim, amém. Esse trecho que nós lemos tem duas grandes divisões principais. Do verso 1 ao verso 20, quando ele fala do preparativo em si da Páscoa, que deve começar 4 dias antes do sacrifício propriamente dito, como a escolha do animal a ser sacrificado. Do verso 21 ao verso 27, ele descreve então a cerimônia em detalhes, as partes do ritual a ser observado naquela cerimônia. Vamos ver então algumas lições aqui nesse texto e tentar aplicá-las em nossa vida. Verso de número 2 mostra que este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O que nos ensina essa passagem? Ensina que esta ação, esse momento na história de Israel era tão importante que seria então uma data para recomeçar. E não era recomeçar de qualquer forma. Ele vai orientar daqui a alguns versículos à frente, recomeçar sem fermento. Fermento, símbolo do pecado, símbolo de coisa velha, da coisa antiga. Então, verso número 2 diz o primeiro mês do ano. Aqui é o mês designado pelo seu nome cananeu Abib, que significa trigo recém-amadurecido. E mais tarde, esse mês Abib, ele vai ter o seu nome mudado para um nome babilônico, chamado Nissan, correspondente ao nosso mês de março e abril. No verso de número 8, ensina para nós que eles deveriam abandonar então o fermento. Diz o texto que naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Esse pão asmo, conhecido na palavra matzos, era um pão então sem fermento. Fermento aqui parece ser um símbolo bíblico de corrupção. Verso 15, ele diz assim: 7 dias comerei pães asmos, logo no primeiro dia. Tirareis o fermento da vossa casa, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada. Por que isso era importante? Ele diz no verso 19, que por 7 dias não se ache fermento nas vossas casas. Verso 20 ele diz, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Porque como era feito o fermento, irmãos? Como era feito o fermento naquela época? O fermento, naquela época, ele era tirado da massa do pão, que era feito anteriormente. Então, antes de assar, naquele momento, ele separava um pouco da massa antiga para a massa nova, para levedar a massa nova. Então, nós podemos ver nisso um símbolo
de nós deixarmos as coisas antigas, Paulo, quando ele escreve sobre o fermento, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6, ele descreve usando essa figura do fermento. Paulo diz assim: não é boa a vossa arrogância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Ele diz então no verso 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Verso de número 8, ele diz: por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está nos ensinando, e nós podemos fazer uma alusão a essa passagem de Êxodo capítulo 12, que assim como o cordeiro que foi imolado, e através do cordeiro que tira o pecado do mundo, os nossos pecados são limpos pelo sangue de Jesus, são purificados, para que nós vivemos uma nova vida. Paulo está nos chamando, assim como foi orientado em Êxodo capítulo 12, para celebrar a Páscoa, celebrar a nova vida, não com as coisas antigas, não com as coisas do passado, mas em novidade de vida, libertos da escravidão, libertos do pecado. Abandonemos as coisas antigas, abandonemos os hábitos antigos, abandonemos os hábitos pecaminosos. Paulo está nos chamando, porque assim que foi imolado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e por causa desse sacrifício, nós podemos viver uma nova vida. Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas ficam aonde? E a cada dia é um dia novo para se viver, queridos irmãos. Então, o fato de nós, normalmente, o fato é que nós deixamos então o fermento, deixamos então o pecado, deixamos aquilo para viver, aquilo antigo para viver algo novo. Não se vive algo novo mantendo coisas antigas, coisas que nos levam no pecado, habituar ao pecado. Porém, não se engane, abandonar a velha vida de pecado, isto é, abandonar um hábito pecaminoso, não é fácil. Não é fácil. Mas a boa notícia é que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. E Ele remove o pecado, é Ele que tira o pecado, é Ele que nos limpa. E aí em 1 João capítulo 9, 1 João capítulo 1, verso 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, vamos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e nos... Amém? Então nesta noite, eu não sei como você entrou aqui, mas nesta noite, você pode abandonar o fermento, pode abandonar esse hábito antigo e viver algo novo na sua vida. Deixe o Cordeiro de Deus tirar o pecado da sua vida, deixa Ele remover. Foi para isso que Ele veio ao mundo, para tirar os nossos pecados, para nos dar uma nova vida, nos reconciliar com Deus. Mas nessa jornada, nessa caminhada desta vida nova, não dá para andar em Cristo, em novidade de vida, levando os velhos hábitos. Não dá. Ele nos chama para viver algo novo. A segunda lição que nós podemos observar aqui em Êxodo capítulo 12, claro, tem várias lições aqui, mas no verso de número 3, Êxodo capítulo 12, verso 3,
Olha que algo interessante, é a primeira vez que nós vamos ver aqui a palavra congregação, a palavra que vem dar origem à igreja. É o primeiro texto na Bíblia, desde que nós estamos lendo, que a Bíblia aqui vai utilizar a palavra, né, que vai dar ali um nosso direcionamento para aquilo que nós chamamos de ajuntamento, a eclesia, a igreja. Diz assim o verso 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Sabe que alusão que eu fiz a esse texto? Claro, de uma maneira, estou conjecturando. Diante desse texto, me veio a seguinte frase: a igreja, ela não começa nos templos. A igreja começa no lar. A igreja não começa quando as igrejas e templos são erguidos, mas a igreja começa na família. A primeira vez, então, que nós vemos a palavra igreja, né? Aqui, esta é a primeira ocorrência no Pentateuco do que viria a ser um termo técnico para descrever o Israel no sentido religioso. A palavra aqui é Edat. No Deuteronômio e nos livros mais recentes, nos livros proféticos, a palavra é Cal, e que subjaz o uso da palavra eclesia no Novo Testamento. Então diz aqui no verso 3, verso 4, mas se a família for pequena, um cordeiro então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer. Então, irmãos, percebam que a igreja, ela não começa no templo, mas começa nas casas. A Páscoa era uma comemoração doméstica e familiar. Aqui nós não temos um templo, aqui ainda não temos uma tenda da congregação, ainda nós não temos nem altar e nem sacerdote ainda instituído. Mas nós temos a família, nós temos o lar, nós temos a casa. A igreja não começa no templo, mas a igreja começa no lar. Por isso que o diabo tanto ataca as famílias. O diabo já tentou destruir as igrejas, os templos, queimando, proibindo as igrejas de se reunirem, não é? O diabo tem trabalhado para acabar com a nossa fé, para afogar expressar a nossa fé no nosso Senhor. Fechando o templo, queimando o templo, matando pastores, sacerdotes, líderes religiosos, escondendo a Bíblia, proibindo a leitura da Bíblia. Mas sabe quando Satanás está tendo êxito em destruir a igreja? Quando ele consegue destruir a família. É por isso que Satanás luta tanto para deturpar o conceito de família. Tenta tanto destruir o seu casamento, a sua casa, porque conseguindo destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir a sua família, ele consegue dividir a igreja, ele consegue afastar você da igreja, porque a igreja, na verdade, começa em casa, a igreja começa no lar. E é por isso que no lar, muitas vezes, Satanás está enchendo entretenimento. Hoje quase todas as casas têm internet de velocidade rápida, tem celulares, mas a Bíblia está guardada em algum canto, em algum lugar. Queridos irmãos, nós temos uma frase que nós dizemos constantemente: quando temos famílias fortes, a igreja é... Mas quando a família está destruída, despedaçada, geralmente a igreja também sofre. Por isso que Satanás trabalha tanto para destruir a sua casa, destruir a sua família. Porque sabendo que destruindo a sua casa, a sua família, ele ataca a igreja,
ele fere a igreja, porque a igreja começa no lar, começa em casa. Aí no verso 24 ele diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos. Verso 24. Vamos juntos? Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para... Então, isso aqui, o que acontece aqui na Páscoa, não era somente para aquele povo que estava sendo libertado, mas era para nós hoje também, para alimentar a nossa fé. Aí diz o verso 24, ou melhor, verso 25: e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai este rito. Verso 26, quando os vossos filhos vos perguntarem, vamos juntos? Que rito é este? Vamos juntos? Que rito é este? Irmãos, não desmerecemos as tradições, não desmerecemos os ritos, não desmerecemos as tradições, porque elas são importantes. Famílias fortes mantêm tradições. Elas geralmente almoçam juntas, jantam juntas, vão à igreja juntas. Famílias que mantêm tradições são fortes. Famílias que têm aquele dia do culto doméstico, de reunir a sua família em torno da Bíblia, de orar juntos, geralmente são famílias fortes. Por quê? Porque quando seu filho ver você e a sua casa fazendo aquele rito, indo à igreja todo domingo de manhã, seu filho vira para você e diz assim: papai, mamãe, por que nós temos que ir à igreja domingo de manhã? Meus amigos na escola não vão para a igreja domingo de manhã. Ou quando você ora no seu almoço, na sua janta, no seu café da manhã em família, aí seu filho e a sua filha pergunta para você: papai, mamãe, por que nós oramos antes das refeições? Porque os meus professores, meus amigos não oram antes das refeições. Quando o seu filho perguntar por que você carrega uma Bíblia debaixo do braço, quando ele te perguntar por que você não bebe bebida alcoólica, não fuma cigarro, por que vocês são assim diferentes das outras pessoas, este momento é um momento muito importante. Não desmereçam este momento. Moisés aqui está deixando, a palavra de Deus está deixando para nós: quando seu filho perguntar para você que rito é este, por que você vive desta forma, por que você age dessa forma, este é um momento muito importante. Não abandoneis as vossas tradições. Precisamos estar sempre prontos para responder, conforme Pedro diz lá em 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que pedirem a razão da esperança que há em vós. Tem que estar preparado nesta hora para responder, né, para o filho, para a filha, e não tratar com indiferença, mas chamar com serenidade, e dizer: papai e mamãe vão à igreja todos os domingos, porque ali é o lugar onde papai e mamãe congregam, servem a Deus. Por que papai e mamãe devolvem o dízimo? Por que papai e mamãe devolvem o dinheiro, deposita o dinheiro no gasofilácio? É um momento muito oportuno, precioso, para ensinar para as crianças, para os filhos. Não despreze, não faça brincadeiras nesse momento. Leve essas perguntas muito a sério, porque aí você vai estar transmitindo a sua fé. Nesse momento, dedique o tempo necessário a essas coisas, explicando a eles, a elas. Faça como Josué. Lá em Josué capítulo 24, verso 15, diz assim a palavra de Deus: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje
a quem vós servir, se aos deuses a quem serveis vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos juntos o final? Eu e a minha casa, mais uma vez, eu. Faça essa decisão como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você tem servido na sua casa? A quais deuses você tem servido na sua casa? Uns têm escolhido Mamon, e vão ao templo de Mamon, no pleno domingo, de estar na casa do Senhor, vai aos templos de Mamon. Muitos estão chateados que o governador, fechou o templo de Mamon. Mas provavelmente vão liberar agora, novamente, a abertura dos templos de Mamon. E muitos vão deixar de ir à igreja, de frequentar a casa do Senhor, para ir nos templos de Mamon, aonde gira dinheiro, aonde se compra, aonde se vende. Que em nome de Jesus, que na sua casa, meu irmão e minha irmã, o único Deus que seja servido é o Deus que criou os céus e a terra, o leão da tribo de Judá, ou aquele que nasceu para reinar, possa reinar na sua casa também. Eu servirei, vamos juntos? Eu e a minha casa. Amém? Amém, amém. E quero terminar com a última lição, ou melhor, penúltima ainda. Verso 23, Êxodo 12, 23. Olha que lição preciosa. E às vezes a gente passa desapercebido nessas lições que esse texto deixa. Porque temos alguns assuntos maiores, é claro. Mas Êxodo 12, 23 diz: porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta. Vamos juntos? E não permitirá. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus tem o controle de todas as coisas. Há um escritor, um comentarista bíblico, chamado Alan Cowley. Ele escreveu sobre esse texto dizendo assim: a expressão se refere ao anjo destruidor, enviado por Deus, ou seja, o anjo da morte. O dualismo jamais existiu em Israel. Que dualismo é esse? Esse destruidor não é um poder demoníaco a quem Deus não pode controlar. A morte era parte de seu juízo contra o Egito, tal como a morte é o julgamento universal contra o pecado. Sim, Deus é um Deus de amor, porém, seu amor não anula a sua justiça. Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle desta pandemia em suas mãos. Queridos irmãos, Deus não perdeu o controle. Assim como Deus tem o controle, teve o controle desse anjo da morte, Deus continua tendo o controle hoje. Quem decide quem vive ou morre, não é o Covid, mas é o Senhor. Ele não perdeu o controle. Ninguém vai viver um minuto a mais ou um minuto a menos, se Deus não permitir, se Ele não querer. Lembre-se disso, o seu Deus está no controle. A grande lição desse texto, penso eu, está no verso 28. O verso 28 diz assim: e foram os filhos de Israel, vamos juntos? E foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Como assim, pastor? A grande lição desse texto está aí. Não está lá no cordeiro, não está no sangue da marca, não está no anjo. Nesta noite,
essa lição aqui é muito preciosa. Esse texto fala de salvação, fala de um cordeiro, fala daquilo que o Senhor fez, mas nós não podemos se esquecer que aqueles que foram salvos porque obedeceram a Deus. Obediência e fé, muitas vezes nós vemos como sinônimos na Bíblia. Pare e pense um momento nessas instruções. Que razão lógica para fazer estas coisas com o sangue do Cordeiro? Você diz, que razão lógica eles tinham para pegar aquele sangue e passar ali naqueles umbrais, naquelas vergas da porta? Fazia mínimo sentido. Qual o sentido lógico humano de fazer isso? Aí provavelmente eles vão dizer assim, foi porque Deus mandou fazer isso. Simplesmente, é verdade. E esta é a resposta. Nesse ponto, esta era a única razão de que precisavam. Não havia poder no sangue de um cordeiro morto. Ou tinha poder naquele sangue? Sim ou não? Um sangue de um animal tinha poder? Fazia sentido nenhum. Mas foi em obediência a Deus que eles fizeram aquele ritual, aquela ação. Todavia, em sua sabedoria insondável, Deus preparou um plano que só exigia uma coisa. Só exigia uma coisa daqueles israelitas: obediência. Obediência. Ele nunca pediu que refletisse sobre isso. Ele nunca pediu que conversassem sobre o tema, sobre a sua ordem. Nunca pediu que considerasse a ideia e decidisse se concordavam com ela ou não. Ele simplesmente lhe disse e o que fazer e quando fazer. Às vezes, tem gente que gasta tempo, não digo que não seja importante, tentando explicar as coisas muitas vezes inexplicáveis que estão na Bíblia. Gastam tempo tentando descobrir temas, argumentos, situações, enquanto que na verdade, a única coisa que Deus espera de mim e de você, é que nós obedecemos aquilo que nós já entendemos. Quem está entendendo, diga amém. Deus espera obediência, meu irmão. E toda vez que tem uma palavra de um mandato, que nós devemos fazer alguma coisa, sempre tem uma bênção ali, incluída. Êxodo capítulo 12, verso 12, diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Olha o verso 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Fé e obediência. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu creio em Deus, mas não obedece. Você só crê mesmo em Deus e nas coisas de Deus, naquilo que você obedece, meu irmão. Porque nas outras coisas você não crê. Você está se enganando. Porque quem crê, obedece. Esse povo de Israel foi salvo porque eles obedeceram. Porque eles mataram, ali sacrificaram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais. E muitas vezes, alguns estão dizendo que crê, mas não obedece. Certa vez eu li uma ilustração de um homem que passava numa corda bamba de um prédio para o outro. E toda vez que ele atravessava, a plateia ficava eufórica. Ficavam ali, aclamando, batendo palmas. E aquele equilibrista falou assim:
Vocês acreditam que eu posso atravessar de um prédio ao outro nesta corda com um carrinho de mão? E aí todo mundo disse, eu creio, eu creio. E aí ele disse, vocês acreditam se eu colocar 2 sacos de cimento neste carrinho, eu consigo atravessar? E todos gritaram, eu creio, eu creio. E tinha um rapaz ali muito eufórico na multidão, e aquele equilibrista disse, então, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o saco de cimento, e você vem aqui comigo, sobe no carrinho. E aquele que cria, aquele que disse que cria, não subiu no carrinho, porque na verdade, ele não cria. E é assim que muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa fé. Nós dizemos a Deus que nós cremos, mas na verdade, não depositamos a nossa vida nas mãos do Senhor, para Ele conduzir a nossa vida. Nós cremos enquanto nós queremos e achamos o que nós devemos fazer. Isso não é fé. A fé é quando eu deposito a minha vida no Senhor e confio nele, para Ele dirigir os meus passos, conduzindo o meu presente e o meu futuro para a direção que Ele desejar. Apocalipse capítulo 3, verso 20. E a equipe de louvor para nós terminarmos. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Vamos juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele. Há alguém esperando. Ah, meu irmão, Jesus hoje quer ter um encontro com você. Aquele povo de Israel precisava pintar as suas portas, passar o sangue daquele cordeiro nos seus umbrais. E eu quero perguntar hoje, e para você, o que você está esperando para obedecer a palavra de Deus? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então nesta noite, não demore, deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua vida, deixe Jesus mudar a sua história, deixe Jesus salvar-te e te dar uma nova vida.